Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre a nova aliança. Nos últimos 2 episódios, eu falei sobre, primeiro, a pergunta se nós devemos obedecer a todos os mandamentos na Bíblia, e observamos que realmente tem mandamentos dados para outras pessoas em outras circunstâncias. E no episódio 982, falei sobre a lei do Antigo Testamento, uma lei dada aos israelitas que estava em vigor até a morte de Cristo. Hoje, vamos dar continuidade pensando sobre a nova aliança que Jesus trouxe. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 982. Durante o tempo que a lei de Moisés estava em vigor, Deus já revelou seus planos para dar uma nova aliança. 600 anos antes de Cristo, Deus disse, por meio do profeta Jeremias, no capítulo 31, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa nova e superior aliança é o Novo Testamento, cujo mediador é o próprio Jesus. Qualquer dúvida sobre isso podemos tirar em Hebreus capítulo 8, que especificamente cita esta profecia de Jeremias 31 para falar sobre a nova aliança de Jesus. Israel, nessa aliança, não se limita aos descendentes carnais de Abraão, pois todos que servem a Jesus são israelitas, conforme Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, e as próprias palavras de Jesus, em João 8, versículo 39. A lei que foi dada a Moisés tinha a função de conduzir as pessoas à fé em Cristo, o autor da nova aliança, como ensina Paulo em Gálatas 3, a partir do versículo 22. Sob a nova aliança, nós devemos guardar tudo o que o Senhor Jesus Cristo deixou para nos conduzir à vida eterna. Ele disse em Mateus 28 que ele tem toda a autoridade e por isso que os discípulos dele têm compromisso de guardar todos os mandamentos dele. Nós não devemos voltar ao sistema de ordenanças sobre o sábado, os dízimos e os sacrifícios de animais, coisas que Deus deu aos judeus naquela época, porque nós vivemos sob a aliança dada por Jesus, que entrou em vigor após a sua morte na cruz. Como diz Hebreus capítulo 9, que um testamento entra em vigor após a morte do testador. Se voltarmos ao sistema do Antigo Testamento, perderíamos o benefício da graça de Cristo, conforme diz Gálatas capítulo 5, versículo 4. Em Romanos 7, versículo 6, Paulo acrescenta, Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Nas palavras do Novo Testamento, nós encontramos a novidade de espírito. Jesus deu sua nova aliança para guiar todos que aceitam a palavra dele, a vida eterna. Vamos agora às perguntas bíblicas. Pergunta 982. Coloque na sequência certa a morte dos seguintes servos do Senhor. A. Tiago, filho de Zebedeu. B. Estevão. C. Jesus. E D. João Batista. A resposta? Sequência. D. João Batista. C. Jesus. B. Estevão. E A. Tiago, filho de Zebedeu. Para definir isso biblicamente, sabemos que João Batista foi morto durante o ministério de Jesus. A morte dele é relatada em Mateus 14. A morte de Jesus, em Mateus 27,
A morte de Estevão, que foi apedrejado em Jerusalém, em Atos 7, e de Tiago, que foi executado por Herodes, em Atos capítulo 12. Então a resposta é certa. Sequência: João Batista, Jesus, Estevão e Tiago. E pergunta 983. Verdadeiro ou falso? Salomão, o terceiro rei de Israel, foi o filho primogênito de Davi. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Nós não vivemos sujeitos ao mandamento que Deus deu para Noé para construir uma arca. Não vivemos sujeitos às leis que Deus deu no Monte Sinai de fazer sacrifício de animais, guardar o sábado e dar o dízimo. Nós ficamos sujeitos à palavra de Cristo, o Evangelho, a nova aliança. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.